Mais uma prova dos homens que foi gravada agora há pouco no Power Cup Brasil 2021. Power Cup Brasil de número 5, que a gente está fazendo a cobertura aqui nesse canal, porque afinal de contas, aqui a gente só fala de reality shows. E agora estamos falando de Power Cup, No Limite, acabamos de falar de BBB 21, vem aí o reality A Ilha da Record, também tem a Fazenda, BBB 22, inclusive hoje a gente já vai falar um pouquinho das coisas que podem rolar no BBB 22, hein? Então chegue deixando seu like, se inscrevendo e comentando à vontade. Boa tarde, Voz do Além, que vai me ajudar neste ao vivo. Muito boa tarde, nega. Então vamos falar um pouquinho da prova dos homens? É pra já? Prova dos homens, gente, lembrando que a prova completa só vai ao ar pela Record TV, tá? Na segunda-feira, ela foi gravada hoje, provavelmente eles estejam dando folga aí, um dia de folga pra Dri Galisteu, vulgo Adriane Galisteu, tá? Então ela deve ter um dia de folga e aí eles aproveitam para fazer as gravações antes do dia que a prova é exibida mesmo. E acontece que a dos homens dessa vez foi a primeira a ser gravada. Na semana passada eles gravaram primeiro a das mulheres e desta vez gravaram a prova dos homens, que vai ao ar na segunda às 22h30. Esses dias eu coloquei às 22h30, mas o programa só foi começar mesmo, acho que umas 11 horas da noite, tá? Então eles falam que o horário de início do reality na TV é às 22h30. Então vocês têm que ficar ligados lá assistindo um trecho da novela até começar o Power Cup Brasil, tá bom? Prova dos homens, gente, como eu falei, foi gravada hoje, vai ao ar pela Record TV na segunda-feira, tá? Nada mais era do que eles terem que memorizar uma lista de compras. E aí, com essa lista em mente, eles tinham que ir lá fazer as compras. O que vocês acham? Homem é bom de fazer compra, gente? Não, né? Provavelmente a maioria foi muito mal nessa prova. Eles não são muito bons de prova, aliás, de compras, né? Eles nem, como as mulheres mesmo relataram, eles nem vão ao supermercado. Então a maioria se deu muito mal nessa prova. Eles tinham que memorizar os itens da lista, como arroz integral, arroz branco, uva verde, uva roxa. O que tinha mais? Chocolate branco, chocolate ao branco, leite. Chocolate ao leite, chocolate amargo. Chocolate meio amargo, né? Macarrão. Macarrão. Aí tinha um tipo de macarrão. Macarrão gravatinha, macarrão parafuso, macarrão espaguete. Então, cada homem recebia essa lista aí e eles tinham que memorizar. É como se vocês tivessem dado para os seus respectivos esposos uma lista para eles irem ao mercado e eles perderam a lista no meio do caminho. E aí tinha que chegar no mercado e lembrar o que tinha na lista, gente. Não deu muito certo para a maioria dos meninos ali. Foi dividido em bateria, eles tinham que colocar ali 12 itens, tá? Acho que a 19 também é da prova, hein? Foi. Eles tinham que colocar 12 itens no carrinho em 5 minutos. Tinham que selecionar ali os itens da lista, lembrar os itens da lista em 5 minutos, tá? Não era por tempo de prova, não, mas eles tinham apenas 5 minutos para cumprir a prova, para colocar os 12 itens na cesta, tá? E aí, a primeira bateria foi o Rod e Ugner Leandro. Rod, a Márcia não apostou nada no Rod, porque já sabia que ia dar ruim, que o Rod não ia muito bem nessa prova. E ela comemorou porque o Rod só acertou 6 itens da lista e não cumpriu a prova. O Leandro, a Renata apostou nele 21 mil, gente, apostou alto no Leandro, mas ele também não cumpriu a prova. E o Ugner acertou 10 itens, tá? Foi muito bem para a comemoração ali da Mirella James, a Mirella Ruiva, que apostou no Ugner 10 mil. Então nessa primeira bateria, só o Ugner conseguiu cumprir a prova dos homens, tá? Na segunda bateria, tivemos Fábio, Felipe e Thiago. O Fábio, gente, a Dani apostou nele 12 mil e ele só acertou 7 itens da lista. Lembrando que eles tinham que acertar 12 itens, tá? O Fábio só acertou 7 itens. O Felipe, a Nina apostou nele 20 mil, também apostou alto no Felipe, a Nina. Mas o Felipe não foi bem, o Bros não foi bem, não acertou muitas coisas, acertou apenas 7 itens e não cumpriu a prova. Nessa segunda bateria, só quem cumpriu a prova foi o Thiago da dupla TM Thiago, que é casado com a Georgia. A Georgia apostou nele 13 mil
E o Thiago cumpriu a prova, acertou 11, foi muito bem, foi o que acertou mais na lista ali. O Thiago acertou 11 itens dos 12, quase gabaritou o Thiago, gente. A terceira bateria, gente, foi entre o Pimpolho, o JP e o Matheus, tá? Foi de 3 em 3 homens, tá? E essa foi a terceira bateria. Bibi apostou 18 mil no Pimpolho. Eita! E ficou muito brava porque ela acha que o rapaz estava de ressaca. Foi. Ela falou que Pimpolho ia mal na prova. Ela já acreditava ali que ele ia mal porque ele bebeu durante a festa, essa festinha aí que a gente falou. E ela achava que o Pimpolho ia mal. E, de fato, ele foi mal. Ele queria que ela apostasse 25 mil nele, mas a Bibi se conteve e ainda apostou 18, né? Apostou bastante no Pimpolho, a Bibi. Foi. E ele só acertou, gente, 2 das 12 itens da lista. O Pimpolho só acertou 2 itens, deixando a Bibi nervosa, brava, porque as meninas ficaram tentando ali justificar que ele não vai ao mercado, não conhece as coisas, mas ela falou que não, que tinha alguma coisa a ver com a bebida, com a ressaca da festa. Ela falou que inclusive não ia deixar mais ele ficar curtindo ali na festinha, que não tinha nada mais de festa pra ele, porque ela achava que foi a ressaca da festa que fez ele ir mal na prova. Então o Pimpolho perdeu 18 mil porque só acertou 2 itens, não cumpriu a prova dos homens. JP ali apostou nele 16 mil e ele só acertou 6. Também não cumpriu a prova o JP. Mari e Matheus comemoraram bastante. Ela apostou 11 no Matheus, tá? E o Matheus acertou 10 itens dos 12. Então ele cumpriu a prova. Foi bem. Nessa terceira bateria, só o Matheus cumpriu a prova, gente. A Mari comemorou bastante, falou que ama ele. Ele ficou falando que ama a Mari. Quando eles ganham, eles ficam muito felizes, né? Mas quando perdem, um coloca a culpa no outro, né? Então, sempre tretando ali, colocando a culpa no outro. Mas dessa vez, Mari e Matheus se deram bem. As meninas ficavam ali repassando a lista, tá? Não sei se tem a fotinho delas aí. Se é a 20? 20? Acho que é a 20 das meninas. Elas ficavam ali repassando a lista com a Adriane Galisteu. Então ela entrava em contato com as meninas e aí os homens falavam de lá do campo de provas, o que eles tinham acertado, e elas iam lendo ali a fichinha, tá, gente? Essa fichinha vermelha aí que vocês estão vendo, elas iam lendo e comparando se estava certo ou não com a lista delas. E aí elas se decepcionavam ou ficavam felizes, mas a maioria se decepcionou com o resultado. Foi. Quarta bateria, quarta e última bateria da prova dos homens, gente. Quem participou da quarta bateria foi o Dinho, o John e o Bruno. Lembrando que nesta semana, né, nesse ciclo, a Débora e o Bruno têm que apostar tudo. Tem que dar o win por conta daquela herança que a Medrado deixou, inclusive. A Medrado e o Cleitão, né, que foram eliminados na quinta-feira, deixaram a tal herança aí. E aí a Débora e o Bruno têm que apostar tudo. E ela teve que apostar os 40 mil no Bruno, já nessa prova dos homens. Então eles estavam bem tensos em relação a isso. A Débora, inclusive, hoje está bem quietinha, bem na dela. Foi. Quase não ouvi a voz de Débora hoje, gente. Tá bem cabisbaixo a Débora. Principalmente por conta dessa pressão aí de ter que apostar tudo, né, sem saber se o marido ia acertar ou não. Então a quarta bateria, como eu disse, foi o Dinho, o John e o Bruno. Mirella apostou só 5 mil no Dinho. Ela já disse que achava que ele não ia muito bem mesmo, então que ele tem tudo nas mãos, não vai no supermercado, então não ia apostar muito no Dinho não, e fez muito bem, porque o Dinho não cumpriu a prova, gente. Ele acertou apenas 4 itens dos 12. O John, a Carol apostou 15 mil nele e ele foi muito bem, acertou 8 itens. Foi mais ou menos, foi mediano, né? De 12, acertou 8, acertou bastante. Cumpriu a prova o John. E o Bruno, como eu disse, que a Débora teve que apostar os 40 mil nele, apostar tudo ali, também cumpriu a prova, gente. Ele acertou 8 itens também, empatou com o John nessa última bateria. E então o Bruno e John cumpriram na última bateria da prova dos homens. O que vocês acharam do resultado? E a Adriane Galisteu ficava falando o tempo todo que a prova
a lista foi feita pelas mulheres, né? Que a lista da prova foi feita pelas mulheres. Mas não foi não, tá? A lista foi o programa que fez e elas apenas tinham ali, acho que A e B, as opções. As listas, né? Elas escolheram as listas, mas não foram elas que fizeram a lista, não. Então essa era uma outra coisa que confundia os maridos na hora, porque eles achavam que na lista tinha itens que as mulheres gostavam, coisas que elas gostavam ou que eles gostavam, que a lista tinha sido feita especificamente pela esposa, mas não foi, tá? Coloca de novo o número 1 da prova. É pra já. Só pra gente repassar, então, quem cumpriu a prova, gente. Vamos repassar aqui? Você tá falando da 18, né? Da foto 18? É, 18. É que Isso. a gente fez uma saladinha aqui, mas tá bom. Tá ok. Tá aí, Nenê. Então, gente, só pra gente recapitular aqui, prova dos homens do Power Cup ao Brasil 2021, terceira prova dos homens da temporada, né? Quem cumpriu a prova? Jugner, Thiago, Matheus, Bruno, Dr. Bruno, né? E John, apenas 5 deles cumpriram a prova. Enquanto que Rod, Leandro, Fábio, Felipe, Pimpolho, JP e Dinho não cumpriram esta bendita prova dos homens. Eita lasqueira! Tem gente que vai entrar na dança hoje. E né, agora as mulheres estão preocupadas porque vão ter que ganhar a prova das mulheres para não deixar o casal numa situação ruim ali na hora de finalizar o ciclo da semana, né, na hora de somarem o saldo e não terem que ficar dependendo também de ganharem a prova dos casais.